Olá pessoal, nós estamos iniciando nossa semana 1, que é a semana em que a gente inicia o estudo da pessoa de Cristo. Então vamos agora começar a estudar essa matéria de uma forma um pouco mais profunda do que normalmente a gente vê em nossas igrejas. Eu digo isso porque falar sobre a doutrina de Cristo traz a impressão para muitos de que nós conhecemos Jesus Cristo, porque a gente sempre está estudando Jesus Cristo. Mas a verdade é que nós estudamos pouco a pessoa de Cristo. Esse é um assunto muito negligenciado em nossas igrejas. A maioria de nós está acostumado a pregar e a ouvir sermões, ou dar aulas, ou ouvir aulas sobre a obra de Cristo, e a Escritura de fato fala muito sobre a obra de Cristo, sua morte, ressurreição e outras coisas que fazem parte da sua obra, mas eu tenho ouvido pouco sobre pessoas que exploram a pessoa de Cristo, isto é, quem ele é, o que significa ser verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e isso é que nós queremos fazer aqui. Então, esse é um assunto necessário de estudarmos, a gente vai mostrar na primeira aula a importância de estudar a doutrina de Cristo em geral e a doutrina da pessoa de Cristo em particular. Depois a gente vai ver numa segunda aula dessa semana, que é um assunto complexo, mas que precisa ser sustentado em sua inteireza. Não adianta a gente falar bem sobre a natureza divina de Jesus, mas falhar na natureza humana, ou falar bem da natureza humana e falhar na divina, se a gente não conseguir expressar bem o que significa nosso Salvador ser tanto Deus quanto homem por inteiro, nós vamos expressar essa doutrina de forma equivocada. Isso que aconteceu na história em vários debates, a gente vai começar a estudá-los essa semana e vamos continuar vendo isso na semana que vem. Vários personagens na história, tanto antiga quanto mais recente, tiveram dificuldades e às vezes expressaram aquilo que foi considerado heresia, porque a igreja finalmente decidiu que essa não era a maneira saudável de expressar. Então nós vamos trabalhar isso até como uma forma de nós olharmos para o texto sagrado. Então, na terceira aula em que a gente já começa a estudar as naturezas de formas separadas, a gente vai ter um exemplo disso. Isto é, a gente vai estudar primeiro um panorama dos desafios na história com respeito à natureza divina de Jesus, mas depois essa história vai servir como uma espécie de ferramenta hermenêutica, por assim dizer, ou a gente saber dos desafios para que a gente olhe para o texto sagrado com cuidado. Então a gente vai fazer história para aprender com a história, brevemente, mas vamos gastar tempo olhando para os textos bíblicos, sabendo que eles já foram usados por pessoas diferentes no passado, com viés diferentes, né? E nós precisamos então olhar agora com coesão. Tá bom? Então, aproveite o estudo não só sistemático, mas também histórico da pessoa de Cristo, entendendo que ele trouxe desafios no passado, porque não é um assunto simples, mas quando a gente aprende com os erros e acertos do passado, nós nos tornamos mais prontos e mais afiados a interpretar bem as Escrituras no presente.